Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação da leitura do Livro do Céu. Volume 1, trecho 65. Oitava hora. Minha filha, não me deixes sozinha. Apoia a tua cabeça sobre o seio de minha amada mamãe, porque também de fora ouvirás meus gemidos, minhas súplicas, e vendo que nem meus gemidos, nem minhas súplicas movem a criatura a compaixão de meu amor, ponho-me a atitude do mais pobre dos mendigos, e estendendo minha pequena mãozinha, peço por piedade, pelo menos a título de esmola, suas almas, seus afetos e seus corações. Meu amor queria vencer a qualquer custo o coração do homem, e vendo que depois de 7 excessos de meu amor, permanecia relutante, se fazia surdo, não se ocupava de mim, nem se queria dar a mim. Meu amor quis ir mais além, deveria ter se parado, mas não. Ele queria ir além de seus limites, e do seio da minha mãe eu fazia chegar a minha voz a cada coração com os modos mais insinuantes, com as súplicas mais fervorosas, com as palavras mais penetrantes. Mas sabe o que eu dizia? Filho meu, dá-me o teu coração, dar-te-ei tudo o que quiseres, desde que me deis o teu coração em troca. Desci do céu para tomá-lo, a não negues a mim. Não desiludas as minhas esperanças. E vendo-o relutante, e que muitos me viraram as costas, passava aos gemidos, juntava as minhas mãozinhas e chorava, com voz sufocada pelos soluços, acrescentava-lhes: ai, ai, sou o pequeno mendigo, nem sequer de esmola queres dar-me o teu coração? Não é isto um excesso maior do meu amor que o Criador? Para se aproximar da criatura, tome a forma de uma pequena criança, para não lhe infundir temor, e peça, ao menos como esmola, o coração da criatura, e vendo que ela não quer dar, roga, geme e chora. Então me disse: e tu não queres dar-me o teu coração? Talvez também tu queiras que eu gema, que implore e chore, para que me deis o teu coração? Queres negar-me a esmola que te peço? E enquanto dizia isso, ouvia como se chorasse. E eu lhe disse: meu Jesus, não chores, eu te dou o meu coração e a mim inteiramente. Então a voz interna continuava: segue mais adiante e passas ao nono excesso do meu amor. Nona hora, trecho 66. Minha filha, meu estado é sempre mais doloroso. Se me amas, fixa o teu olhar em mim, para ver se podes dar ao teu pequeno Jesus algum consolo. Uma palavrinha de amor, uma carícia, um beijo, que dê trégua ao meu pranto e às minhas aflições. Escuta, minha filha, depois de ter dado 8 excessos de meu amor, e que o homem tão mal me correspondeu, meu amor não se deu por vencido, e ao 8º excesso quis acrescentar o 9º. E isto foram as ânsias, os suspiros de fogo, os desejos ardentes de querer sair do seio materno para abraçar o homem. E isto reduzia a minha pequena humanidade, ainda não nascida, a uma agonia tal que estava a ponto de dar meu último suspiro. E enquanto eu estava prestes a dá-lo, minha divindade, que era inseparável de mim, dava-me sorvos de vida. E assim retomava de novo a vida para continuar minha agonia e voltar a morrer novamente. Este foi o 9º excesso do meu amor, agonizar e morrer continuamente de amor pela criatura.
Oh, que longa agonia de 9 meses! Oh, como o amor me sufocava e me fazia morrer! E se não tivesse tido a divindade comigo, que me dava continuamente a vida, cada vez que estava por morrer, o amor ter-me-ia consumido antes de sair à luz do dia. Depois acrescentava: olha para mim, escuta-me, como agonizo, como meu pequeno coração bate, se aflige e queima. Olha para mim, agora morro. E fazia um profundo silêncio. Eu me sentia morrer, gelava-me, o sangue nas veias e a tremer lhe dizia: meu amor, minha vida, não morras. Não me deixes sozinha, tu queres amor e eu te amarei. Não te deixarei mais, dar-me tuas chamas para poder te amar mais e me consumir toda por ti. E assim se encerra o volume 1. Eu vou ler aqui que no finalzinho do volume 1 tem o apêndice que fala das regras da vida que Jesus deu a Luísa. Eu vou ler aqui também, tá? Mas o volume 1 já se encerrou. Mas tem esse apêndice aqui, eu vou ler também, tá bom? Apêndice: as 4 regras de vida que Jesus Cristo deu a Luísa por ocasião do matrimônio místico. Eles foram encontrados numa cópia manuscrita inserida no primeiro volume. Embora a maneira de Luísa de expressão seja muito peculiar, o conteúdo provavelmente é dela. Digo, portanto, que Jesus, antes de tudo, ordenou que eu fosse totalmente desapegado de toda criatura, e até de mim mesma, como se eu tivesse que viver no perfeito esquecimento de todas as coisas, para garantir que meu interior sempre tivesse fixada a doce lembrança dele, e uma viva e palpitante afeição de amor para com ele, para que, deliciando-se em todos os atos, pudesse formar uma morada estável em meu coração. Fora dele, disse-me, eu não deveria mais conhecer ninguém, nem amigos, nem mesmo a mim mesma. Somente nele devia ser despertada a lembrança de tudo e de todos, pois nele a criatura não pode deixar de existir. E para chegar a isso, acrescentou que eu tinha que agir sempre com santa indiferença, independentemente do que pudesse acontecer ao meu redor. Ou seja, sempre agir corretamente e com a máxima simplicidade, não levando em conta os prós e contras que poderiam vir a mim das criaturas. Na prática, então, se às vezes eu não fazia tudo isso, meu doce Jesus, tomando-me severamente de volta, me dizia: se tu não alcançares o desapego propriamente dito, não apenas, mas ainda afetivo, tu não poderás estar completamente investida com minha luz. Mas se, em vez disso, te livrares de toda afeição terrena, te tornarás como um cristal muito claro que deixa passar a plenitude da luz. Assim, minha divindade, que é luz, estará totalmente dentro de ti. Em segundo lugar, ele me disse que eu não deveria mais viver em mim mesma, mas somente e inteiramente nele. Isto é, viver desapegada de mim mesma. Eu tinha que cuidar sempre de investir-me no verdadeiro espírito de fé, por meio do qual eu tinha que tentar me conhecer cada vez mais. Ter cuidado com minha própria capacidade, que não sou boa em fazer nada por mim mesma, e conhecer cada vez mais o meu Jesus, para poder confiar cada vez mais nele. E depois de ter conhecido a ti mesma e quem eu sou, ele me disse: como consequência, muitas vezes tu sairás de ti mesma para mergulhar no imenso mar da minha providência. Por isso, como uma noivinha de quem o esposo é tão ciumento que não quer se permitir o menor prazer com os outros, tu estarás sempre perto de mim,
e como ela estar com o rosto sempre voltado para o esposo, para que ele não duvide dela, assim me darás domínio absoluto sobre ti. Tanto se eu quisesse acariciar-te, encher-te de carismas, beijos e amor, como também açoitar, afligir e infligir qualquer punição em ti. Tu terás que te submeter a tudo por meu amor, sempre em tua plena liberdade, porque teremos dores e alegrias em comum, e até mesmo competiremos para ver qual de nós poderá suportar mais dores em si mesmo, sem outro propósito que o de agradar a nós mesmos e fazer um ao outro feliz. Em terceiro lugar, tua vontade não deve estar em ti, mas apenas a minha, que deve permanecer e governar como rei em seu palácio real. Caso contrário, logo se sentirão as divergências de um amor inepto, do qual surgirão densas sombras que lançarão em ti essas desarmonias e essa dessemelhança de trabalho, indesejadas pela nobreza comum que absolutamente deve reinar em ti, deve reinar entre mim e ti, minha noiva. E esta nobreza reinará em ti se de vez em quando tentares entrar no teu nada. Isto é, se vieres a ter perfeito conhecimento de ti mesma, não parar aqui, mas conhecendo o teu nada, terás que fazer tudo o mais rápido possível para entrar no poder infinito de minha vontade, da qual vais retirar todas as graças que precisará para elevar-te em mim, para fazer tudo comigo sem levar em conta a ti, que deseja completamente desaparecer em mim. Em quarto lugar, de agora em diante, quero que entre em mim e ti não haja aquele tu e eu. Portanto, não diremos mais tu farás isso, eu vou fazer, mas nós faremos isso. Estes teu e meu ainda não desapareceram, mas tudo será chamado de nosso, já que tu, como minha fiel esposa, participarás em comum e guiarás o destino do mundo. Todos os remidos em meu sangue se tornaram meus filhos e irmãos, e como são meus, ainda serão teus filhos e irmãos, que como filhos serão amados por ti como uma verdadeira mãe. É verdade que esses irmãos e filhos lhe custarão muitas dores, porque a maioria deles se tornou muito rebelde, muito desviada, e muitos ainda licenciosos. Mas tu tomarás como eu suas merecidas dores sobre ti, e à custa dos mais dolorosos sacrifícios, tentarás salvá-los, certificando-te de que os conduzirás ao meu coração, coberto pelos méritos de tuas dolorosas dores e aspergidos todos do teu e do meu sangue, em vista do qual o meu Pai Celestial não só usará de misericórdia e perdão, mas também se estiverem perfeitamente contritos. Muito como o bom ladrão logo tomarão posse eterna do paraíso. Finalmente, na medida em que te desapegas de tudo, que não é puramente meu, tu te encontrarás cada vez mais imerso em minha vontade absoluta, na qual adquirirá a plenitude de meu amor, através do conhecimento de minha essência, que dia após dia se tornará cada vez mais viva em ti. E então, mais do que nunca, assim como as imagens são vistas em um espelho, no reflexo reverberante da luz, assim em mim encontrarás verdadeiramente todas as criaturas com espírito de inteligência e amor em ordem, de modo que em um único olhar tu verás tudo deles e conhecerás o estado de consciência de cada um deles, para que tu, como mãe mais que amorosa, no verdadeiro espírito de misericórdia, que é o meu espírito e o de minha mãe, faças o máximo sacrifício, imolando-te para eles. E este sacrifício será como um manto que cobrirá a todos, como minha verdadeira imitadora e esposa fiel.
volume 2, trecho 65, 27 de agosto de 1899. O efeito quando Jesus vai à alma. Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, senti um temor de que não fosse ele senão um demônio para me enganar. E Jesus, respondendo ao meu temor, disse-me: quando sou eu quem se apresenta à alma, todas as potências interiores se aniquilam e conhecem o seu nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço abundar o meu amor como tantos rios, de modo a inundar tudo e fortalecê-la no bem. O oposto acontece quando ele é o demônio. Trecho 66, 30 de agosto de 1899. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado, Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nesses tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens. E civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio porque não recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que eu diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. Trecho 67, 31 de agosto de 1899. O confessor da obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que, quando viesse Jesus, devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai. E ele disse-me: filha, abnegação. E eu: mas Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez: abnegação. E eu: mas Senhor, que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E ele, pela terceira vez: minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? Trecho 68. 1º de setembro de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência, e tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único e único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse: o fiat voluntas tua.
também nisto, mas ó, quanto me custa, e que cruel martírio. Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessava de lado a lado, e como meu coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer a meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater o coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz! Como impedir ao coração que peça sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se impunha com toda a sua força a freá-lo. Mas como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. A vontade, dando-se conta disso, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes, que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração! Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que me ia a vida. Não obstante, isto teria sido um consolo para mim se pudesse morrer. Mas não, e o que era pior era que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo o dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem. Assim, eu era negado pedir e desejar Jesus. Ó, as almas benditas do purgatório, lhe és permitido pedir e desejar, lançar-se ao sumo bem, só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim não, a mim me era negado mesmo este consolo. Então, toda noite, não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais amar, Jesus voltou em atitude de querer falar comigo, e eu em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar, e não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Enquanto dizia isso, vi o professor e Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível. Tenho as minhas almas tão submersas em mim que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. E havendo dito isso, já se foi. E eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que senti abrir meu peito. Depois disso, não sei dizer como. Encontrei-me fora de mim mesmo e, esquecendo-me, não sei como, da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando a meu doce Jesus. Quando de repente o vi vir, lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei do mandato recebido e disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã. Não sabes que a obediência não quer? E ele mandou-me o confessor, por isso vim. E eu: não é verdade? És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar a obediência? Jesus: não sou demônio. E eu: se não és demônio, façamos-nos juntos o sinal da cruz. E os dois signamo-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo ou bem o demônio. E então poderei estar segura. Assim fomos com o confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Pai, veja você mesmo, é meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o Pai, disse-lhe: se és verdadeiramente Jesus, veja a mão do confessor. E em minha mente pensava que se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação, de lhe beijar a mão, mas se fosse um demônio, não.
E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão a potestade sacerdotal. Assim a beijou. Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era demônio, e o encontrando tal me devolveu. E não o encontrando tal me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os braços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado, impedido muito mais, porque ainda não havia nenhuma ordem contrária, por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderoso, eu te vejo nesses dias de martírio ante mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheios de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando ver que meu pobre coração, cansado e abatido, quer consolar-se buscando seu refrigério, sua vida, o centro a qual se sente atrair como por um imã, você, olhando-me com meus olhos, por toda parte me fere com feridas mortais. Tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isso, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos e diz: a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer. A obediência me fez morrer. As chagas que tem em meu coração são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar, vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre, seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá ao trabalho. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. E o que não me deu obediência? Por meio dele venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e como rei vitorioso tomei posse do meu reino. Não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Assim é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tantas almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou minha obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito, Pai, permita ao menos dar liberdade ao meu coração de rogar a Jesus, que a obediência de lhe dizer quando vem, não venha e não posso conversar, faço-a. E ele faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então, dê-lhe liberdade. Volume 3, trecho 65, 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. Encontrando-me fora de mim mesma e não encontrando a meu doce Jesus, tive que girar muito para ir em busca dele. No final encontrei-o nos braços da rainha mãe, a beber o leite do seu peito. E enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor de meu pobre coração ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédeas soltas lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite que tinha chupado da mamãe rainha. Depois disto, olhei seu peito, e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de nosso Senhor. Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola,
que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus, é a pureza do teu sofrer, porque embora seja pequeno, mas como sofre somente por amor meu, e estarias dispostas a sofrer mais, se eu te concedesse, esta é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza no agir é tão grande, que quem opera com o único fim de agradar a mim só, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de nosso Senhor, e ele tinha um espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava tudo absorvido naquele espelho, que não estava, ficava fora, sem que pudessem receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Assim eu tenha-me toda absorvida nesse espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu em meu obrar. Trecho 66. 1º de maio de 1900. Frutos da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver toda a afabilidade, e como parecia que o confessor punha a intenção da crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então meu doce Jesus, para me animar, disse-me: minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é semente que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas com as quais ungido os cadáveres não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo, a cruz a embeleza, e é tão potente que, se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora e com mais segurança faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potentemente que a outra. Depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido, não porque não sofresses dores atrozes, mas porque, por meio da cruz, dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais. Assim que, vendo tanto bem, tinha para meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tua filha toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Eu acho que é também minha filha, eu acho, né? Mas aqui tá tua filha, mas acho que deve ser também minha filha. Não sei. Não sei se é algum erro, digitação, não sei. Mas aqui também tua filha tá escrito, né? Toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Não quero que temas o sofrer, como se quisesses agir como preguiçosa. Ânimo, obra com animosidade e expõe-te por ti mesma ao sofrer. Enquanto dizia isto, vi o meu anjo que estava preparado para me crucificar, e eu mesmo estendi os braços e o anjo me crucificou. Ó, como gozava o bom Jesus de meu sofrer! E como estava eu contente, porque podia dar gosto a Jesus, sendo uma alma tão miserável. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. Trecho 67. 3 de maio de 1900. Festa da cruz no céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes e médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disso apareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz.
Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Eis, ó, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empíreo que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso faço silêncio. Trecho 68, 9 de maio de 1900. Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus, ao vir, disse-me: tu, estando inquieta, perturbastes o meu doce repouso. Assim não me deixa descansar mais. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ver que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isto, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes, tanto que eu mesma não sei desta vez onde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim e, olhando para a abóbada dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente, terceiro no meio do dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam, que se uniam uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade, e o homem formado como as 3 potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei manifestá-lo. Volume 4, trecho 65, 9 de abril de 1901. Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates, e creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se desse estado, com agregado de meu refrão, que meu estado não é mais vontade de Deus. E por isso Jesus não vem. E ia pensando o que devia fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério, que dava medo. E me disse: o que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? No meu íntimo dizia: certamente a vontade de Deus. E ele de novo: pois bem, faz tu isso. E desapareceu. Era tanta gravidade de nosso Senhor que naquelas palavras que disse sentia toda a força de sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por estas palavras, que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado, e não me atrevia a dizer-lhe: vem. Agora, estando durante o dia nesse estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio, e com um aspecto doce, tudo mudou em comparação com amanhã. Me disse: minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isto, senti todo o meu interior mudado.
porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. E enquanto estava nisto, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus, bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, e que, não estando bem enraizados no tronco, um vento impetuoso, uma geada um pouco forte, e secam. E ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos à intempérie e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem arraigados no tronco da árvore da obediência, isto é, no tronco da árvore de minha humanidade, que foi toda obediência. Ante as tribulações, os infortúnios súbitos secam e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Trecho 66, 19 de abril de 1901. Lamentos pela privação, Jesus consola e explica-lhe algo sobre a graça. Continuo meus dias privada de meu adorável Jesus, ao mais vem como sombra ou como raio, meu pobre coração está sobremaneira amargo. Sinto tanto sua privação, que todas as minhas fibras, os nervos, meus ossos, até as gotas de meu sangue, me contendem continuamente e me dizem: onde está Jesus? Como você o perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Quem nos consolará tendo perdido a fonte de toda consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos? Tendo ficado privada daquela luz, quem mais que fio elétrico penetrava os mais íntimos esconderijos e com a doçura mais inefável corrigia e curava nossas chagas? Tudo é miséria, tudo é esquálido, tudo é tétrico sem ele. Como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignada e vou oferecendo sua mesma privação como o maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura. Ah, Senhor, quanto me custa te haver conhecido, e que alto preço me faz pagar suas passadas visitas. Agora, estando nesse estado, por breves instantes se fez ver e me disse: sendo minha graça parte de mim mesmo, possuindo-a tu, com razão e de estreita necessidade, tudo que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim e és torturada continuamente. Porque estando embebida de mim e cheia só em parte de mim mesmo, então não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem não só em parte, mas em tudo. E tendo-me arrependido de minha dura situação, acrescentou: também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e com o Espírito Santo. Isto quis sofrer para divinizar em toda cruz, tanto que contemplando-me a mim e contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor, nos mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderás refletir-te continuamente, sem diferença entre um e outro. Trecho 67, 21 de abril de 1901. A necessidade dos castigos é para não permitir que o homem se corrompa principalmente. Continuando o meu estado habitual, vi o meu doce Jesus com uma cruz na mão, em atitude de atirá-la sobre as nações, e disse-me: minha filha, o mundo é sempre corrupto. Mas há certos tempos em que chega a tal corrupção, que se eu não derramar sobre as nações parte de minha cruz, pereceriam todos na corrupção, como foi nos tempos em que vim eu ao mundo. A única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados.
Assim, nesses tempos, chegou a tanto a corrupção, que se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os derramar até o sangue, ficariam submersos nas ondas da corrupção. E enquanto isso dizia, parecia que agitava aquela cruz sobre as pessoas e sucediam castigos. Trecho 68, 22 de abril de 1901. Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa, e quase sem esperança de voltar a ver meu adorável Jesus, de repente veio e me disse: Sabes o que quero de ti? Quero-te em tudo semelhante a mim. Assim no agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. Que te tenhas como mínima de todos, e que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente e as conserve em seu coração, a fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhes delas e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja o transbordamento da minha. E enquanto dizia isto, via que por detrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo, que faziam mal às colheitas. E ao dizer eu, Senhor, que fazes, pobre gente, não me dando ouvidos, ele desapareceu. Volume 6, trecho 65. 15 de agosto de 1904. A melancolia é para a alma como o inverno às plantas. O triunfo da igreja não está longe. Esta manhã sentia-me muito oprimida e senti uma melancolia que me enchia toda a alma. Parece que o bendito Jesus não me fez esperar tanto, e ao me ver tão oprimida, me disse: minha filha, o que tem com esta melancolia? Não sabes tu que a melancolia é para a alma como um inverno para as plantas, que as despoja de folhas e as impede de produzir flores e frutos? Tanto que se não viesse a alegria da primavera e do calor, as pobres plantas ficariam desativadas e terminariam por secar-se. Assim a melancolia a alma, a despoja da frescura divina, que é como chuva que lhe faz reverdecer todas as virtudes, a inabilita para fazer o bem. E se o fizer, far-lo-á cansativamente e quase por necessidade, mas não por virtude. Impede-a de crescer na graça, e se não se agita com a santa alegria, que é uma chuva primaveril, que dá em brevíssimo tempo desenvolvimento às plantas, terminará por cercar-se no bem. Agora, enquanto dizia isso, dentro de um relâmpago vi toda a igreja, as guerras que devem sofrer os religiosos e que devem receber dos demais. Guerras entre a sociedade. Parecia uma briga geral. Parecia também que o Santo Padre devia servir-se de pouquíssimas pessoas religiosas, tanto para reduzir à boa ordem o estado da igreja, os sacerdotes e outros, como pela sociedade nesse estado de perplexidade. Agora, enquanto via isso, o bendito Jesus disse-me: acreditas tu que o triunfo da igreja está distante? E eu: certo, quem deve pôr a ordem a tantas coisas transtornadas? E ele: ao contrário, digo-te que está próximo. É um choque que deve acontecer, mas forte. E por isso permitirei tudo junto, entre os religiosos e os leigos, para abreviar o tempo. E neste choque, que trará um transtorno forte, acontecerá o choque bom e ordenado. Mas em tal estado de mortificação, que os homens se verão perdidos, e aí lhes darei tanta graça e luz para conhecer o mal e abraçar a verdade, fazendo-te sofrer também por este propósito. Se com tudo isso não me escutam, então te levarei ao céu. E as coisas acontecerão ainda mais graves e esperarão mais para que chegue o desejado triunfo.
Trecho 66, 23 de agosto de 1904. Castigos também na Itália. Esta manhã, passei-a amargamente, privada quase totalmente do meu bendito Jesus, só que me encontrava fora de mim mesma, no meio de guerras e pessoas mortas, países sitiados e parecia que acontecia também na Itália. Que espanto sentia, queria subtrair-me de cenas tão dolorosas, mas não podia, uma potência suprema me tinha ali pregada. Se era anjo ou santo, não sei dizer com segurança, disse-me. Pobre Itália, como será destruída por guerras. Ao ouvir isto, fiquei ainda mais espantada, e encontrei-me em mim mesma, e não tendo visto aquele que é a minha vida, e com todas aquelas cenas na mente, sentia-me a morrer. Então vi apenas um braço e me disse, certamente haverá alguma coisa na Itália. Trecho 67, 2 de setembro de 1904. Só Deus tem poder para entrar nos corações e dominá-los como lhe aprouver. Novo modo como o sacerdote deve se comportar. Encontrando-me no meu habitual estado, me sentia toda oprimida, com o agregado temor que meu pobre estado fosse toda obra diabólica. E me sentia consumir a alma e o corpo. Depois, assim que veio, disse-me, minha filha, porque tu perturbas tanto? Não sabes tu que se unirem todas as potências diabólicas, não pode entrar dentro de um coração e tomar domínio dele, a menos que a própria alma, por sua própria vontade, lhes dê a entrada. Só Deus tem este poder de entrar nos corações e dominá-los como lhe aprouver. E eu, Senhor, por que me sinto consumir alma e corpo quando me privas de ti? Não é, porventura, este o sopro diabólico que penetrou na minha alma e que assim me menta? Me menta? Acho que é me tenta, não sei. Me menta. E ele, antes te digo que é o sopro do Espírito Santo, que soprando sobre ti continuamente te tem sempre acesa e te consome por amor seu. Depois disso, encontrei-me fora de mim mesma e vi o Santo Padre assistido por Nosso Senhor, que estava escrevendo um novo modo como devem comportar-se os sacerdotes, o que devem fazer e o que não devem fazer, para onde não devem ir, e impunha castigos a quem não se submetia à sua obediência. Trecho 68, 7 de setembro de 1904. A atenção para não cometer pecado. Suplique a dor do pecado. Estava pensativa por ter lido num livro que o motivo de tantas vocações frustradas é a contínua falta da dor do pecado. E como eu não penso nisto e só penso em Jesus bendito e no modo como fazê-lo vir, e de nenhuma outra coisa me ocupo, pensei entre mim que estava em mau estado. Depois, encontrando em meu estado habitual, o bendito Jesus me disse, minha filha, a atenção em não cometer pecado supre a dor. E ainda que alguém sentisse dor e contudo isso cometesse pecado, sua dor seria vã e infrutífera. Enquanto a atenção contínua para não cometer pecados não só tem o lugar da dor, senão que força a graça a ajudá-la continuamente em modo especial a não cair em pecado e mantém a alma sempre limpa. Por isso, continuo a estar atenta a não me ofender nem minimamente, e isto suplantará o resto. Volume 7, trecho 65, 14 de novembro de 1906. A cruz alarga os limites do reino do céu. Oh, quanto esperei e sofri por sua privação. Então, depois de muito esperar, por breves instantes, fez-se ver e me disse, minha filha, se a perfeita resignação é o sinal certo e seguro da predestinação, a cruz alarga os limites do reino do céu. E como relâmpago desapareceu. Trecho de 66. 16 de novembro de 1906. Diferença que há entre as ofensas dos religiosos e as dos leigos.
Encontrando-me fora de mim mesma, via muitas ofensas que os sacerdotes e as pessoas religiosas cometem, e o grande desagrado que o bendito Jesus sentia por elas. Então eu, surpresa, disse: Doce vida minha, é verdade que as pessoas religiosas te ofendem, mas a mim me parece que os leigos te ofendem mais. Não obstante, mostra mais desgosto pelas ofensas daquelas que pelas destes. Parece que é todo olhos para olhar tudo o que fazem os primeiros, e aparentas não ver o que fazem os segundos. E ele: a minha filha, tu não podes compreender a diferença que há entre as ofensas dos religiosos e a dos leigos. Por isso te surpreendes. Os religiosos declararam pertencer-me, amar-me e servir-me. E eu confiei-lhes os tesouros da minha graça, e a outros os tesouros dos sacramentos, como é o caso dos sacerdotes. Agora, fingindo no exterior que me pertence, em seu interior, se é necessário, estão longe de mim. Aparentam me amar e me servir. Em troca, me ofendem e se servem das coisas santas para servir às suas paixões. Por isso sou todo olhos para não deixá-los desperdiçar meus dons, meus agradecimentos, mas apesar de minhas premuras, chegam a esbanjar meus dons até naquelas mesmas coisas externas com as quais externamente parece que me estão glorificando. Esta é uma ofensa tão grave que, se você pudesse entendê-la, morreria de aflição. Em troca, os leigos declararam não me pertencer, não me conhecer e não querer servir. E esta é a primeira coisa, que estão livres do espírito de hipocrisia. A coisa que mais me desagrada, por isso, havendo-se eles declarado, não lhes pude confiar os meus dons, embora a graça os exorte e lhes faça a guerra, mas não se doou porque não a querem. Acontece como a um rei que combateu para libertar os povos da escravidão na qual eram tidos por outros reis. A força de sangue conseguiu libertar uma parte desses povos e os pôs sob seu domínio, provendo-os de tudo, e, se necessário, fazendo-os habitar o mesmo quarto. Agora, de quem se desagradaria mais se o ofendesse? Daqueles povos que ficaram distante dele, que também queria libertar, ou daqueles que vivem com ele? Trecho 67. 18 de novembro de 1906. As obras sem espírito interior e sem reta intenção envaidecem a alma. Encontrando meu habitual estado, com uma sombra vi o bendito Jesus, e só me disse: minha filha, se há um alimento, se pudesse separar a substância, e uma pessoa o comesse, valeria nada, mas bem serviria para inflar seu estômago. Assim são as obras sem espírito interior e sem reta intenção, vazias de substância divina, valem nada e servem só para inflar a pessoa, assim que recebe mais dano que bem. Trecho 68, 20 de novembro de 1906. A obediência comunica à alma a força divina. Continua meu pobre estado, cheio de amarguras, mas de paz, pela quase contínuas privações que sofro. Então, como relâmpago, ouvi dizendo-me: minha filha, a obediência é um muro irremovível, e tal volta a alma, e não só isto, senão que para ser irremovível é necessário ser forte, robusto, e a obediência comunica a força divina, de modo que todas as coisas anti-força divina que a alma tem ficam fracos, assim que ela pode remover tudo, mas a ela não pode remover nenhum, e desapareceu. Amém, Fiat.